Nós estamos, então, dando continuidade a essa série, falando sobre as disciplinas na vida do cristão, disciplinas como algo que deve ser feito continuamente, que devem trazer para nós esse hábito de estarmos à presença do Senhor através dos meios pelos quais Ele propôs para manifestar a sua misericórdia, para manifestar a sua graça. Temos falado nessa série a respeito das disciplinas que são disciplinas individuais. Como eu já falei para os irmãos, essa série eu tenho me baseado principalmente no livro do Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. Mas enquanto eu meditava e pesquisava a respeito do tema, eu me deparei com outros 2 livros maravilhosos que você gosta de ler e tem se interessado por esse assunto das disciplinas espirituais. Um deles, um livro que se chama O Espírito das Disciplinas, do Dallas Willard. E o segundo é Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Esse livro é do Donald Whitney, publicado pela editora Batista Regular. 2 livros também maravilhosos que tratam dessas palavras que a Bíblia nos traz, ou essas instruções que a Bíblia nos traz, para que possamos desenvolver na nossa caminhada da fé e encontrarmos esse caminho da maturidade, esse caminho do entendimento de quem é Deus, o entendimento de quem somos nós, e caminharmos então à luz dos ensinos de Deus para nós nos parecermos mais com Cristo e menos conosco. Deus faz isso através da sua graça, e essa graça nos é derramada através dos meios que Deus deixou para que essa graça pudesse crescer em nós, ou que nós pudéssemos crescer na graça. Eu pensava a respeito disso nessa semana, quando nós olhamos para Lucas capítulo 2, o último versículo de Lucas capítulo 2, falando a respeito do nascimento de Jesus. Lá o texto nos diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus, sendo plenamente Deus, se confinou ao corpo humano, se fez homem, se fez carne, e sendo carne, sendo homem, cresceu. Cresceu não só fisicamente, mas cresceu também na sabedoria, ou seja, na busca pelo conhecimento da vontade de Deus. E cresceu também na graça, diante dos olhos de Deus e diante dos olhos das pessoas. Se Cristo cresceu na graça, e Ele é o nosso modelo, o nosso desejo também deve ser o de crescermos na graça. E isso acontece através de meios. Falamos aqui sobre oração, falamos aqui sobre meditação, falamos aqui sobre jejum e falamos aqui sobre a solitude, sobre tirarmos tempo da nossa correria, da loucura do dia a dia, dos gritos da nossa alma para então ouvirmos a Deus. O tema que nós vamos meditar hoje, uma outra disciplina da qual a Bíblia nos orienta, é a disciplina do serviço. Essa é uma disciplina também no sentido individual, porque é praticada pelo indivíduo, embora ela tenha valores comunitários, ou ela tenha repercussões comunitárias. O serviço é para alguém, o serviço é em prol de alguém. Quando nós falamos que servimos a Deus, nós servimos a Deus fazendo algo em nome de Deus e para Deus. Servir a Deus, como nós temos visto já há muito tempo, servir a Deus não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é servir a Deus. Orar não é servir a Deus. Estes são os meios para o nosso crescimento espiritual. Isso é coisa para nós. Servir a Deus é desempenhar algo em nome do reino, em favor do evangelho e principalmente em favor do crescimento e do abençoar de pessoas. Nós abençoamos o reino de Deus, nós servimos a Deus servindo pessoas. Esse foi uma das tônicas mais encontradas nos evangelhos, as tônicas de Jesus. Jesus fala isso em muitas e muitas vezes para os seus discípulos, que essa deveria ser a postura deles. E servir é uma disciplina. É uma disciplina principalmente porque boa parte do serviço, ouça bem isso, boa parte do serviço cristão é feito de maneira oculta. É necessário nos disciplinarmos a servir a Deus, porque boa parte deste serviço acontece de maneira oculta. Servir a Deus é algo grandioso. Servir a Deus é algo maravilhoso. Mas geralmente não vai trazer para nós notoriedade, não vai trazer para nós aplausos. E geralmente servir a Deus fala das coisas mais triviais, fala de atitudes que não são atitudes que serão simplesmente exaltadas, louvadas, mas coisas que são esperadas de todos os cristãos. E que quando não faz, está na verdade falhando, mas quando faz, como diria a minha mãe, quando eu chegava com um 10 em casa, não faz mais que obrigação. Quando nós desempenhamos aquilo que o Senhor nos orienta, nós estamos seguindo aquilo que Ele nos fez ser. E servir a Deus é uma dessas coisas que Deus nos fez.
Quando nós meditamos em Efésios capítulo 2 e vemos lá que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A sequência do texto diz que ele nos salvou pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Fazer boas obras é algo para o qual Deus nos salvou. Deus nos salvou para si, para que nós também desempenhemos boas obras. Isso é aguardado e isso é esperado de todo cristão. Servir é uma dessas boas obras. Servir a Deus em ações e servir à comunidade, o povo de Deus, servir aos seres humanos, também fala a respeito disso. O Donald Whitney, né, nesse livro Celebração da Disciplina para a Vida, ou a Disciplina Espiritual para a Vida, ele diz o seguinte: o ministério do serviço pode ser tão público quanto o da pregação ou ensino, mas na maioria das vezes será tão isolado como cuidar do berçário. Pode ser tão visível quanto cantar um solo, mas normalmente passará tão desapercebido quanto operar o equipamento de som para amplificar o solo. Servir pode ser tão apreciado quanto um bom testemunho em um culto de adoração, mas tipicamente é tão ingrato quanto lavar os pratos depois do programa social da igreja. A maioria dos serviços, até aqueles que parecem mais glamurosos, é como um iceberg. Somente os olhos de Deus veem a parte maior e mais oculta dele. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas a maioria dessas coisas, ao longo da nossa vida, desse serviço, a maioria delas será coisas que não receberão notoriedade, será coisas que não receberão aplausos e muitas vezes nem um muito obrigado. Se nós entendemos isso, o nosso coração vai aprender o caminho certo de servir. Agora, se achamos que só podemos servir quando isso será público, quando isso será visto, quando será a gente receber algum tipo de aplauso, aí nós não estamos entendendo de fato o que é o serviço cristão. Por que então é necessário, queridos, nós nos disciplinarmos para servir? Porque a nossa carne, ela conspira contra tudo aquilo que não é público. O desejo da nossa carne é o desejo de ser visto. A nossa carne não gosta daquilo que não é notório. E a nossa carne também não gosta da mesmice. Não é verdade? Principalmente nos dias de hoje, as pessoas só querem novidades, novidades, novidades. E se esquece que a boa parte da vida, ela é repetitiva. Não é assim? Eu estou lendo um livro, na verdade ouvindo um livro, ele chama Liturgia do Ordinário. Segunda-feira eu fui a Curitiba, e enquanto eu ia para Curitiba, daqui a Cascavel, para encontrar com o pessoal com quem eu ia, eu fui ouvindo esse livro e na volta também eu vinha ouvindo. Um livro fabuloso, chama Liturgia do Ordinário. E uma das coisas que a autora fala, é uma mulher que escreve esse livro, ela vai comparar a disciplina espiritual com arrumar a cama. Fala, tem gente que acha que não vale de nada arrumar a cama. E eu confesso que sou um dos partidários disso de vez em quando. Poxa, vai dormir de novo. Mas são exercícios repetitivos que vão nos disciplinando e que vão fazendo a vida ser o que a vida é. Um exercício constante de coisas repetitivas. Há momentos, sim, de grande notoriedade, de coisas diferentes. O grande cineasta, um homem chamado Alfred Hitchcock, já ouviu falar do Alfred Hitchcock? Ele diz que os filmes são a reprodução da vida sem as partes chatas. O filme é a reprodução da vida tirando a parte chata. É por isso que o filme é legal. Porque nenhum cineasta vai colocar o indivíduo andando de casa para o trabalho, o trajeto todo. Escovando os dentes todas as vezes que o dia nascer. Ou todas as vezes na hora que o indivíduo estiver indo dormir. A gente já começa o filme com o indivíduo na ação. A vida, ela é feita de momentos triviais, repetitivos. E servir a Deus, não se engane, fala também de coisas que são feitas constantemente. E que na maioria das vezes não recebem aplausos, não recebem holofotes, não são feitos em cima de plataformas. Servir a Deus é um exercício de vida, é um exercício constante. Isso é servir a Deus. Então, se nós não nos disciplinarmos para servir a Deus por causa do reino, e até mesmo para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, nós vamos servir ocasionalmente, quando isso parecer conveniente ou quando isso tratar de algo como um autosserviço. Muitas pessoas servem a Deus, mas na verdade estão servindo a si mesmas. Precisam de algo que coloque sentido na sua caminhada e que de preferência receba
aplausos, ou como diz ali o Donald Whitney, receba um elogio de alguém, como alguém que vem e conta um testemunho, mas geralmente não é assim que as coisas acontecem. Então, é necessária disciplina também, queridos, principalmente quando a gente não quer servir. Porque ocasionalmente a gente vai servir por impulso, porque gosta, porque ama, porque é justo. O Dallas Willard, no livro O Espírito da Disciplina, ele diz o seguinte: nem todo ato que pode ser realizado como disciplina precisa ser realizado como disciplina. Muitas vezes é possível servir os outros simplesmente como um ato de amor e justiça, sem considerar como isso poderá aumentar as minhas habilidades de servir a Cristo. Certamente não há nada de errado em fazer isso. E isso pode, de modo incidental, me fortalecer também espiritualmente. Mas eu posso servir aos outros como um exercício para me afastar da arrogância, da possessividade, da inveja, do ressentimento ou da cobiça. Nesse caso, o meu serviço é assumido como uma disciplina para a vida espiritual. Quando eu estou disposto a servir, ou quando é fácil servir, é uma pessoa que eu gosto muito. Não é muito mais fácil a gente servir alguém que a gente gosta de verdade? É ou não é? Sim ou não? Pessoa que a gente gosta, é amigo, é alguém. Não, deixa que eu faça isso para você, porque a gente tem aquela empatia, a gente tem aquela cumplicidade, aquele amor. Então, esse serviço, ele não é um serviço que exige disciplina. É algo natural. A disciplina é necessária quando estamos diante de alguém que aos nossos olhos parece que não merece o nosso serviço. Mas eu preciso me colocar naquela posição para vencer o meu orgulho, para vencer a minha possessividade, para vencer esse desejo de estar sempre no controle, para aprender com Jesus a ser humilde. É necessário desenvolver disciplina quando a disciplina é mais necessária. E servir fala disso. Quando nós sabemos que não vamos ser recebidos, ou quando nós sabemos que não vamos ser agradecidos por aquilo que aconteceu, essa é a hora de exercitarmos a disciplina. Então, diante do texto que nós estamos, nós vemos o tema clássico, ou a ilustração mais comum desse tema feita por Jesus. Em João capítulo 13, um pouco antes da ceia, diz o texto ali, no versículo 1, que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Presta bem atenção na pergunta de Jesus. Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Verso 13. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. A palavra mensageiro aqui, no original, é a palavra apóstolos, que era usada tanto para alguém enviado, como um título para esses 12 aqui. Então Jesus diz: os apóstolos não são maiores do que aquele que os enviou. Verso 17: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Aqui um texto muito conhecido, uma ocasião muito conhecida, em que Jesus deixa muito
versículo 13 em diante, na verdade, no finalzinho do versículo 12 em diante, o porquê que ele está fazendo isso. Depois de todo esse ritual, depois de toda essa ilustração, ele diz aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Agora, pode parecer que Jesus estava fazendo um ato místico, né? Inclusive, algumas igrejas hoje fazem o lava-pés como um ato místico. É uma parte do culto, olha, é a hora de lavar os pés. Na nossa cultura, lavar os pés é algo muito esquisito, não é? Mas na cultura de Jesus não era, não. Essa era a coisa mais comum, mais rotineira que podia acontecer. Quando alguém chegava na casa de outra pessoa, lavar os pés era a primeira coisa que acontecia. Geralmente quem fazia isso era o escravo da casa, o menor dos escravos, ele lavava os pés. Jesus está então nessa ceia com seus discípulos, e o jantar já havia sido servido, a ceia acontece, essa ceia simbólica que Jesus instituciona, acontece no meio de uma refeição que era a refeição da Páscoa, que tinha ali carne de cordeiro, ervas amargas, pães, eram os elementos da janta mesmo. E Jesus, no meio dessa janta, que ele diz: olha, esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue, façam isso em memória de mim. É no meio daquela janta. Diz o texto que a janta já havia sido servida. E Jesus para de comer e vai lavar os pés dos seus discípulos. Agora presta atenção, se Jesus lavou os pés dos discípulos, é porque ninguém tinha se prontificado a fazer isso. Todo mundo podia ter feito isso. Afinal, eles se viam como irmãos. Não tinha ninguém maior nem menor que o outro. Embora essa fosse uma discussão muito recorrente entre os discípulos. Senhor, no teu reino, quem será o maior? A ponto da mãe de dois desses discípulos, que a gente viu ao longo da série sobre os discípulos, chegar para Jesus e falar assim: lembra dos meus meninos? Coloca um do lado direito, coloca outro do lado esquerdo. Isso eram cadeiras de autoridade, posições de autoridade, de liderança. Essa era uma briga recorrente entre eles. A ponto de, ao ouvirem Tiago e João falando sobre esse tipo de coisa, os outros discípulos ficarem indignados. Indignados por quê? Acharam um absurdo? Não, porque eles queriam fazer a mesma coisa. Essa era a briga deles. E Jesus várias vezes disse: olha, se vocês querem ser os maiores, sejam os que mais servem. Porque no reino de Deus essa é a lógica. Aquele que quer ser o maior tem que ser o que mais serve. É assim na lógica do reino de Deus. E Jesus falou isso várias e várias vezes. E agora Jesus está diante dos seus discípulos, na ceia, e ninguém ainda tinha aprendido a lição. Ninguém havia se proposto a lavar os pés. Então Jesus veio uma necessidade, a necessidade de lavar os pés, para trazer conforto aos seus pés cansados, a limpar os seus pés. Essa era o motivo pelo qual se lavava os pés quando chegava na casa de alguém, e principalmente pelo motivo da cortesia. Era cortesia. Lavar os pés de alguém era uma atitude de cortesia. Era o mesmo que você oferecer uma água, um café, um chimarrão. Era uma atitude de cortesia. E ninguém tinha tomado essa atitude. Então Jesus vê uma necessidade, Jesus se percebe, e é assim que a gente serve, né? A gente vê a necessidade, se percebe como possível de resolver aquela situação. Jesus então se arma dos instrumentos necessários. Quais eram os instrumentos necessários para aquela atitude? Uma bacia com água e uma toalha. Olha, eu não tenho o que eu preciso agora, mas eu vou dar um jeito e vou arrumar. Ele arruma, de alguma forma. Aquela casa não era dele, mas ele acha uma bacia e ele acha a toalha. E ele lava os pés de todos os seus discípulos. Ele lava do João, o discípulo amado, mas ele lava também de Pedro, que o trairia. Ele lava de Tomé, que diz: olha, vocês todos, irmãos discípulos, viram a Jesus, mas eu não acredito enquanto eu não tocar o dedo. Enquanto eu não colocar o dedo nas feridas, eu não vou acreditar que Jesus ressuscitou. Jesus lava os pés de Tomé. E mais, Jesus lava os pés de Judas, que naquela mesma noite o trairia. Naquela mesma noite, traria os soldados para levarem Jesus. Jesus lava os pés de todos. Ao chegar em Pedro, Pedro relutante diz: Senhor, não vai lavar meus pés. Jesus diz: então você não tem parte comigo. Veja, Jesus está insistindo com Pedro. Jesus tomou a iniciativa, se armou dos instrumentos necessários, lava os pés de todos, e quando chega em Pedro, Pedro resiste e ele insiste, persiste, ele não para. Ah, Senhor, não vai lavar os meus pés. Tudo bem, eu vou para o próximo. Não. Ele fala assim: tem certeza, Pedro? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, num ato de Pedro, uma situação bem pedrina, bem petrina, né? A boca falar demais. Senhor, então me dá um banho completo. Barba, cabelo e bigode. Lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Deus fala: não, não é assim. Você ainda não entendeu. Você vai entender lá na frente. Mas agora não precisa, você já está limpo. Só precisa lavar os pés. Está todo mundo limpo. Menos alguém, que eu não vou falar o nome,
Fez assim? Vai me trair aí? Esse não está limpo. E Jesus, ao final de toda aquela ilustração vívida, ele diz: vocês entenderam o que é isso? Eu não fiz isso aqui para bonito. Ele diz: vocês me chamam de Senhor. Eu sou Senhor. Vocês não sabem que eu sou Senhor? Eu sou Senhor. Vocês me chamam de mestre. Eu sou mestre. E essa tem sido a minha vida diante dos olhos de vocês. Aquela não foi a única vez que Jesus serviu. Na verdade, o texto começa no versículo 1 dizendo que, tendo amado seus discípulos, os amou até o fim. Aquela não foi a única demonstração de amor e serviço de Jesus. O próprio ato da sua encarnação é uma demonstração de amor e de serviço. Jesus diz: você entendeu isso aqui? Vocês entenderam essa ilustração? Essa ilustração aqui não é boba. Essa ilustração aqui não é simplesmente algo que eu só fiz para que vocês entendessem. O que eu estou fazendo é deixar claro que a minha forma de viver e a minha forma de servir foi para dar o exemplo para vocês. Jesus disse isso de maneira muito clara. Este é o exemplo de Jesus. Veja, Deus espera, se você está anotando isso, é uma boa coisa de anotar, Deus espera que todo cristão sirva. Assim como Jesus está ensinando os seus discípulos, Deus espera que todo cristão seja um servo. Essa é a essência do ser cristão. Servir a Deus servindo pessoas. Essa é a essência do cristianismo. Jesus pergunta: vocês entenderam? Ele mesmo dá a resposta: estou fazendo isso para que vocês copiem o meu exemplo. Se eu sou quem sou e vocês reconhecem quem eu sou, mas eu lavo os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, servirem uns aos outros. Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. O autor de Hebreus está fazendo ali um paralelo com a antiga aliança. E lá no versículo 13, Hebreus 9, 13, ele diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros. No versículo 14 ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, presta atenção no finalzinho, para que sirvamos ao Deus vivo. Diz: se os sangues de animais da antiga aliança tornavam alguém que era considerado impuro, puro, quanto mais o que Cristo fez. Limpa a nossa consciência para que possamos, de maneira consciente e com a consciência limpa, servirmos a Deus. Lembre-se, quando a Bíblia fala de servir a Deus, a Bíblia está falando de ações. Não é simplesmente, porque na cultura evangélica, dizer que serve a Deus é dizer que é crente, não é assim? Eu sou uma pessoa que serve a Deus. O que ela está querendo dizer? Eu sou alguém que frequenta a igreja, eu sou alguém que lê a Bíblia, eu tenho uma religião, então eu sirvo a Deus. Servir a Deus virou sinônimo de religião. Mas a Bíblia não trata servir a Deus como um sinônimo de religião. Ela trata como uma atitude de quem nasceu de novo. Atitude mesmo, prática, trabalho, serviço, labuta. É isso que a Bíblia chama de servir a Deus. E o escritor aos Hebreus está falando sobre isso. Nós podemos trabalhar para Deus com a consciência limpa, sem medo de pensar que eu estou fazendo isso e Deus não receberá o meu serviço, que eu sou impuro para fazer as coisas de Deus. Não, o sangue de Cristo limpou a nossa consciência para podermos servir a Deus com toda a boa vontade, de maneira correta, servir ao Deus vivo. Então por que é esperado, queridos, que todo cristão sirva? Toda vez que eu falar a palavra sirva, lembre, ações para o reino e para pessoas. Por que é esperado de todo cristão servir? Nós vimos ali o exemplo de Jesus. Então, a primeira razão que a Bíblia nos dá, ou a primeira resposta que a Bíblia nos dá, que nós devemos servir a Deus, é por obediência. Essa primeira, talvez, fosse a única, se nós nos atentássemos de fato para reconhecer que Jesus é o Senhor, fosse a única que fosse necessária. Por que servir a Deus? Porque assim Deus mandou. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 13, verso 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Veja, sigam e temam. E então ele dá como isso vai acontecer. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele.
Desde a antiga aliança, desde Moisés, Deus diz ao seu povo: se vocês querem de fato me ter como Deus, me reconhecer como Deus, é necessário me servir. Olha aí de novo, se você está com o João 13 aberto, verso 13. Olha o que Jesus fala: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus está dizendo: vocês têm uma visão correta de quem eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Se nós atentássemos para isso, quando ele dissesse: sirvam uns aos outros, sim, Senhor, eu entendo que o Senhor é mestre e Senhor. Então, se o Senhor diz que é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Então, o primeiro e maior de todos os motivos pelos quais é esperado que todo cristão sirva, é porque todo cristão diz ser obediente. Você pode perguntar para qualquer cristão se ele deseja obedecer a Deus. Qualquer cristão. Ele vai dizer: sim, eu desejo obedecer a Deus. Ele pode até dizer: nem sempre eu consigo, mas eu desejo obedecer a Deus. O verdadeiro cristão, ele tem o desejo de obedecer a Deus. Mas muitos são esses que desobedecem a Deus quando não o servem. O meu desejo é obedecer a Deus, mas há um tanto de coisa que Deus nos diz que nós devemos fazer como obediência. Uma delas é servir, e desobedece. Deixar de servir a Deus, queridos. Presta atenção nisso, por favor. Deixar de servir a Deus é pecaminoso. Deixar de fazer o que se sabe que tem que fazer é sim cometer pecado. Tem um homem chamado John Newton. Ele foi um ex-comerciante de escravos e compôs a música que provavelmente é a música cristã mais conhecida do mundo. Uma música chamada Amazing Grace. Já ouviu falar dessa música? Amazing Grace, how sweet the sound. Essa música é a mais cantada no mundo. Esse homem, John Newton, que antigamente era um comerciante de escravos, quando fala sobre serviço, ele diz o seguinte: se dois anjos fossem ao mesmo tempo receber uma instrução, uma comissão de Deus, um para descer e governar sobre o maior império da terra, o outro para ir varrer as ruas do seu mais insignificante vilarejo, seria uma questão de indiferença total para eles qual serviço lhes fosse atribuído: o cargo de governante ou o cargo de gari, porque a alegria dos anjos está somente na obediência à vontade de Deus. E se dois anjos viessem à presença de Deus e Deus falasse: olha, tem um cargo para cada um de vocês. Um vai governar uma grande cidade, outro vai varrer as ruas do menor vilarejo. Para os anjos isso seria completamente indiferente. Porque o seu prazer não está na função. O seu prazer está em servir a Deus. E com a gente é a mesma coisa, né, irmãos? Né? Mesma coisa. Se Deus falar assim: eu tenho uma tarefa para você e uma tarefa para você. Um é você ficar de frente das pessoas, você vai falar, as pessoas vão te aplaudir, vai ser um negócio legal. O outro é você vai num lugar onde ninguém te conhece, ajudar a trocar as fraldas de uma pessoa que não tem condições de se movimentar. Senhor, qualquer um dos dois para mim é a mesma coisa. A alegria com que eu vou te servir é a mesma. Né? É assim que é o nosso coração. Quando nós pensamos sobre servir a Deus, precisamos nos lembrar de servir a Deus. Mais do que pensar no que isso vai trazer de benefícios para nós, ou como é que as pessoas vão encarar isso, simplesmente pelo fato de que nós reconhecemos que Ele é Senhor e nós não. Amém, queridos? Outro motivo pelo qual é esperado de nós que sejamos servos. Leia de novo o versículo 14 comigo. A sequência, Jesus diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Veja, outro motivo pelo qual é esperado de nós servir é por gratidão. Olha, Jesus está dizendo: se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Você consegue perceber que o que Jesus está dizendo aqui não é só: olha, eu estou dando exemplo nessa situação. Jesus está dizendo: gente, lembra quem eu sou? Eu sou Senhor, eu sou mestre. E tudo o que eu fiz foi por amor à vontade de Deus e para o salvar vocês. Isso é o lavar dos pés de Jesus. A humilhação em nosso favor. Obedecendo à vontade de Deus, Jesus se humilhou em nosso lugar,
lavando os nossos pés da maneira mais ampla que se pode imaginar. Se Ele, sendo Senhor e Mestre, fez isso, nós não deveríamos ser gratos por aquilo que foi feito em nosso favor? Reconhecer quem é Jesus e o que é que Ele fez não deveria suscitar no nosso coração um desejo de louvá-lo, de servi-lo, de agradá-lo? Pense no que foi feito em seu favor. Pense no que continua a ser feito em seu favor. Não deveria ser pesado servir a Deus quando nós consideramos o que é que Ele tem feito por nós. A libertação, a salvação, o acesso a Deus, a certeza da vida eterna. Não estou falando de bênçãos materiais. Você pode também colecionar inúmeras bênçãos materiais recebidas de Deus. Mas há coisas que são muito maiores do que qualquer coisa que a gente possa receber nessa terra. Se Deus dissesse para você o seguinte: olha, a partir de amanhã, todos os dias, eu vou derramar 10 milhões de dólares na sua conta. Todos os dias. Mas no final, você não vai para a eternidade comigo. Você vai para outro lugar. Tudo bem assim? Tudo bem assim? Talvez muita gente que se diz cristão diria: poxa, que tentador. Mas na vida daquele que nasceu de novo, isso não é nem tentação. Há um texto que nós conhecemos muito bem, em que Deus, já demonstrando o seu cansaço com a rebeldia do povo de Israel, diz a Moisés: Moisés, faz o seguinte, vai você e esse povo e conquista a terra. Eu vou mandar um anjo com vocês. Eu não vou não, vai só vocês. Vai. Tudo aquilo que vocês queriam, vai, vocês vão conquistar, mas eu não aguento mais. Se eu andar com vocês, eu vou destruir todo mundo. Lembra a resposta de Moisés? Senhor, se o Senhor não for, a gente não vai. Nós não vamos dar mais nenhum passo sem a presença do Senhor. Mas quanto crente diria: poxa Deus, seria tão melhor se o Senhor fosse, mas já que essas são as condições, vou sentir saudade. A gente se vê por aí. Vou guardar no meu coração boas memórias, boas lembranças a respeito da nossa parceria. Quando nós paramos para pensar o que é que nós recebemos, nós pensamos necessariamente em coisas ou nos lembramos do que foi feito em nosso favor para a eternidade? Isso seria um motivo suficiente para sermos gratos. 1 Samuel, capítulo 12, verso 24, o profeta Samuel diz: somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Ele diz: temam ao Senhor e sirvam de todo o coração. Como? Considerando todas as coisas que Ele fez por vocês. Lembra do que Deus fez. Isso vai ser combustível suficiente para te colocar em ação. Outro motivo pelo qual é esperado que nós todos sejamos servos está lá no Salmo 100, versículo 2. A versão revista e atualizada traz da seguinte forma: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu estou usando aqui o único momento em que eu vou usar a revista e atualizada, porque a NVI traduz como prestem culto. Mas a palavra lá, embora possa ser usada em alguns momentos para aquele ato que os sacerdotes faziam de prestar culto, porque era um trabalho, era um serviço, geralmente essa palavra é traduzida como serviço no sentido mais comum. É o trabalho, é a labuta, é agir mesmo. É o trabalho do dia a dia. Ainda nos dias de hoje, por exemplo, em inglês, quando você fala de culto, culto em inglês é service, a ideia de serviço. Porque se entende que cultuar a Deus é uma forma de prestar serviço. Serviço ao povo de Deus. Servir a Deus servindo ao povo de Deus. E quando o Salmo 100 fala sobre as manifestações de adoração, ele fala, tem até uma musiquinha antiga, não sei quem se lembra, fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Essas são as 3 expressões que o salmista fala de adoração: celebrar, servir e se apresentar com cânticos. Servir a Deus é uma atitude de adoração e deve ser feita com servir ao Senhor com alegria. Essa é a ideia. E se nós fôssemos de fato alegres, gratos e obedientes, servir seria algo constante na nossa vida. Não necessariamente automático, mas nós nos obrigaríamos em lembrança: poxa, como eu não servirei ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho recebido dele? Ou como diz o salmista: o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele me tem dado?
Essa seria uma boa pergunta de se fazer. Nós devemos servir ao Senhor também, não motivados por culpa. É esperado de nós servirmos ao Senhor pelo experimentar do perdão. Lembra do texto de Isaías 6, que é o chamado de Isaías? Quando Deus descortina os céus diante dele, e ele vê, diz o texto, que o Senhor estava assentado num alto e sublime trono, e as orlas dos seus mantos tocavam a terra, que o santuário estava cheio da sua glória. Lembra disso? Diz que haviam anjos ao redor de Deus, e eles cantavam santo, santo, santo. E diz o texto que quando Isaías tem um encontro com aquela visão, ele se reconhece como um pecador, ele diz: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. E quando ele diz isso, o texto nos diz no versículo 6, Isaías 6, que logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Verso 7 ele diz: com essa brasa ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Ele experimentou perdão de Deus. E o versículo logo seguinte, ao experimentar do perdão, o versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você se lembra muito bem da resposta de Isaías. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Veja, o que impulsiona Isaías, diante daquele clamor de Deus, Deus diz: a quem eu vou enviar? Isaías diz: eu estou aqui, pode me levar, me envia, Senhor. O que motivou Isaías a servir a Deus nesses termos, foi aquilo que acontece exatamente no versículo anterior. A voz do anjo que dizia: seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi removida. E diante dessa gratidão para com Deus, essa alegria de ser salvo, Isaías diz: me envia, Senhor, agora eu quero te servir. Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: o herdeiro dos céus serve a Deus movido simplesmente por gratidão. Ele não tem salvação a ganhar, nem um céu a perder. Agora, por amor ao Deus que o escolheu e que pagou o preço tão alto por sua redenção, ele deseja dispor-se inteiramente ao serviço do seu mestre. O Filho de Deus não se empenha para ganhar a vida, mas porque tem a vida. Não se empenha para ser salvo, mas porque é salvo. Charles Spurgeon está dizendo que é o reconhecimento de quem nós somos e do que foi feito em nosso favor que é o combustível para a nossa ação. Eu não faço porque eu tenho um céu a perder ou alguma coisa de Deus a ganhar, mas porque eu reconheço que eu já ganhei o céu. E eu reconheço que eu já ganhei a maior de todas as dádivas. Já não me empenho querendo coisas. Eu me empenho porque eu sei que eu recebi o maior de todas as dádivas, a maior de todas as dádivas. Então nos colocamos em ação. Uma outra coisa que a Bíblia nos fala, no exemplo de Jesus. Jesus serve de maneira humilde. Nós precisamos servir ao Senhor sem esperar nada em troca. Ou como o Richard Foster vai chamar, sem ser um serviço farisaico. Lembra dos fariseus? Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração, sobre o jejum e sobre o dar esmola, ele sempre diz: olha, não façam isso para serem vistos, para serem apreciados. Isso é o chamado serviço farisaico. O Richard Foster diz: o serviço farisaico requer recompensas externas. Ele precisa saber que as pessoas vêm e apreciam o seu esforço. Busca o aplauso humano, com a devida modéstia religiosa, é claro. O serviço farisaico se preocupa muitíssimo com os resultados e deseja avidamente ver se a pessoa servida irá retribuir da mesma forma. A carne se queixa contra o serviço, mas grita contra o serviço feito às ocultas. Ela faz de tudo para obter honra e reconhecimento. Ela irá tramar meios sutis e religiosamente aceitos de chamar a atenção para o serviço prestado. Irmãos, para pensar nessa constatação. A carne humana
ela não tem desejo de servir. Mas ela berra quando esse serviço é feito e ninguém reconhece. Servir já é um ato de esforço. Agora, servir sabendo que ninguém vai ver é um ato de esforço ainda maior. Mas o cristão serve a Deus. E os olhos que ele busca são os olhos de Deus. Porque se ele buscar os olhos humanos, somente os serviços publicamente expostos serão feitos. Mas se ele busca os olhos de Deus, ele é quem deve ser em todo lugar, em toda ocasião, com toda pessoa. Se ele serve para receber algo das pessoas, ele só vai servir a quem ele pensa que vai ter alguma coisa de volta. No mínimo, a gratidão. Se ele pensa em agradar pessoas, ele só vai servir aqueles que ele sabe que o serviço não será rejeitado, será apreciado, e que de preferência deixe o outro com dívida comigo, para que quando eu precisar eu possa dizer: lembra quando você estava numa situação parecida e eu te ajudei? Ou no mínimo, para que eu fique ressentido com aqueles que eu ajudei no tempo de crise, e quando agora eu estou em crise não me ajudam. E eu falo: poxa, fiz tanto por fulano, e agora que eu preciso, ninguém faz nada por mim. Se os nossos olhos estão no reconhecimento das pessoas, é assim que estará o nosso coração. Mas se os nossos olhos e o nosso desejo é que Deus é que esteja contemplando o nosso serviço, nós não escolhemos a quem servir. Como Jesus, são lavar os pés dos seus discípulos, que lavou inclusive os pés de Judas, a quem ele sabia que o trairia. Ele diz isso para Pedro. Ele fala: Pedro, nem todo mundo está limpo. Eu sei que há alguém aqui sujo. Eu sei que há alguém aqui que ouviu as mesmas palavras que vocês, que viu todas as coisas que eu fiz, que ouviu o sermão do monte, que inclusive fez milagres junto com vocês, mas que foi um hipócrita do começo ao fim, que nunca se lavou, nunca se limpou. Ao ponto de que quando Jesus fala isso: alguém de vocês vai me trair, as pessoas desconfiam de si mesmas, mas não desconfiam de Judas. Perguntam para o Senhor: sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te trair? E inclusive o infeliz para Judas tem a cara de pau, ele já havia vendido a Jesus. Ele tem a cara de pau de dizer: Senhor, sou eu. Jesus diz para ele: foi você quem disse. Mas ainda assim, Jesus lavou os pés de alguém que não levaria o Evangelho até os confins da terra, de alguém que não faria aquilo que os outros discípulos fizeram, que foi dar a vida pelo Evangelho. Jesus lavou os pés de Judas. Se nós somos discípulos de Jesus, nós não lavamos os pés só dos amigos, nós não lavamos os pés só daqueles que podem nos dar algo em troca. Nós lavamos inclusive daqueles casos que aos nossos olhos são casos perdidos, porque nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós não servimos pessoas, servimos a Deus. Amém? Último motivo pelo qual é esperado de nós sirvamos aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 14, Paulo diz: toda a lei se resume em um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque é que nos é esperado de nós servir a Deus? Porque nós dizemos que o amamos. Quanto mais amamos a Deus, mais servimos a Deus. Quanto mais amamos pessoas, mais servimos pessoas. Agora, essa frase é de um pastor que eu gosto muito, de Ana. E a frase é a seguinte: o nosso serviço expõe o tamanho do nosso amor. O nosso serviço expõe o tamanho do nosso amor. Se amar a Deus é servi-lo, o empenho que eu tenho em servi-lo demonstra o tamanho do meu amor. O amor por Ele e o amor por pessoas. Nós não somos desculpáveis, irmãos.
Todos somos chamados a servir. Porque existem muitos motivos, a gente viu alguns deles: gratidão, obediência, alegria, humildade, sem querer nada em troca, amor, não pela culpa, mas pelo reconhecimento do perdão. Mas também porque Deus nos capacitou para servir. 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, é texto que nós conhecemos muito bem, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas motivações. Todos recebemos capacitação de Deus para servir. Todos nós. A ideia central desse texto é: se você nasceu de novo, você tem um dom. Essa é a primeira ideia central. A segunda ideia central é: você tem um dom para servir os outros. Esse dom não é para você, esse dom é para os outros. Ele está em você, ele está com você, mas foi dado por Deus a você em benefício de outros. Você não come dos seus próprios frutos, você dá frutos para que outros se alimentem. É isso que Deus está dizendo por intermédio de Pedro. Então, a ideia é central: você recebeu um dom se você nasceu de novo. Para quê? Para servir a outros. E assim, Deus manifesta a sua graça. É por meio do nosso serviço que Deus manifesta a sua graça. É isso que diz no finalzinho do texto. Que assim nós estamos administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus é manifesta nesse mundo, à medida em que eu estou exercitando aquilo que Deus me deu para exercitar. Então todos nós recebemos de Deus um dom. Aí vem a pergunta: como eu descubro o meu dom? Entenda que quando a Bíblia fala de dons, todas as vezes que a Bíblia diz estes são dons, você vai encontrar nas Escrituras também que estes são deveres cristãos. São deveres. Dom é aquilo que a gente faz de maneira mais excelente, com maior potencial. Mas tudo aquilo que é indicado nas Escrituras como dom também é aquilo que todos os cristãos têm que fazer. Então, se eu quero descobrir qual dom é o dom que Deus me deu, eu faço tudo que Deus me mandou fazer. E no meio desse caminho, eu encontro o meu dom. Se eu fizer aquilo que o Senhor disse que é o meu dever fazer, no meio desses deveres, eu vou encontrar o meu dom. Agora, se isso ainda assim não acontecer, relaxa. Se você não encontrar qual é o seu dom, relaxa. Boa parte dos cristãos servem a Deus fielmente, propositadamente, toda a sua vida, sem descobrir qual é o seu dom principal. Sabe o que isso quer dizer? Não estou dizendo que você deve procurar conhecer os seus potenciais, qual foi o dom que Deus te deu. O que eu estou dizendo é que Deus não te chamou para você ficar no banco enquanto não descobre o que Ele te chamou para fazer. Que o tipo de desculpa "eu não sei para que é que eu sirvo" não é uma desculpa diante de Deus. Diz: sirva. Tire tudo. Ele chama uns para ensinar, mas ele diz que todos nós precisamos ensinar uns aos outros. Ele chama uns de evangelistas, mas ele chama todos nós a irmos pregar o evangelho em toda a criatura. Ele chama alguns de pastores, mas ele chama todos nós para cuidarmos uns dos outros. Existem algumas pessoas que têm dom de serviço, mas todos os cristãos são chamados a servir uns aos outros. Está entendendo isso? E à medida que obedecemos a Deus, descobrimos onde é que nós somos mais efetivos. Talvez nós tenhamos um pouco mais de tempo, mas se não encontrarmos, boa parte dos cristãos serve a Deus de maneira constante, proposital e fiel, mesmo sem descobrir no final da sua vida qual era aquele dom derramado por Deus. Amém? Amém mesmo? Isso aqui é um trabalho árduo. Requer de nós disciplina, porque cobra tempo, cobra renúncia. Às vezes a gente tem que deixar de fazer certas coisas que são mais divertidas, mais atraentes, para poder servir a Deus, cobra renúncia. E é um trabalho árduo, principalmente porque lida diretamente com pessoas. E nem sempre pessoas recebem aquilo que tão bolosamente queremos. E se a gente para pensar que as pessoas vão pensar, a gente não faz nada. Se o que nos motiva são os reconhecimentos, a gente vai parar em um monte de situações. Porque ainda que eu esteja fazendo da melhor forma,
expressando o melhor do meu potencial, abençoando sempre muitas pessoas, sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa a dizer. Sempre vai ter alguém para reclamar de alguma coisa. Mas infelizmente, como seres humanos, geralmente damos mais ouvidos a uma crítica mal feita do que a palavra de Deus, e às vezes a muitos elogios de outras pessoas. Mas eu falo isso como alguém que precisa policiar o coração o tempo todo. Às vezes acaba uma pregação ou em cima de alguma coisa, e as pessoas falam assim: poxa, essa palavra tocou meu coração, glória a Deus. Deus falou comigo, glória a Deus. Aí vem alguém e dá, irmão. Aí vai para casa e diz: poxa, não serviu de nada o que eu falei. Eu só atrapalhei, Deus. Gastei todo aquele tempo para não fazer diferença na vida de ninguém. Porque a gente acaba se focando mais naquilo que parece negativo. E essa é uma das coisas que eu preciso sempre lembrar. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Isso tem que me colocar e te colocar a fazer o melhor dentro das suas capacidades. Às vezes o seu melhor não é aquilo que o padrão do outro é o melhor. Mas você conhece o seu melhor. Faça o seu melhor, dentro do seu potencial. Você pode clamar a Deus para que Ele amplie o seu potencial, mas não espere o potencial ser ampliado para então fazer o seu melhor. Faça o seu melhor dentro das suas limitações. Deus conhece o seu coração. Deus conhece quem é você. E lembre-se, busque os olhos do Pai. Paulo, por exemplo, em Colossenses 1:29, diz: para isso eu me esforço. A palavra esforço aqui é a palavra que pode ser traduzida como exaustão. Trabalho até exaustão. Ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a força de Deus que atua poderosamente em mim. É Deus que nos dá a capacidade de nos esforçarmos e de lutarmos conforme essa força que Deus nos dá. A palavra lutar aqui é a palavra agonizomai, de onde vem a palavra agonia. Paulo está dizendo: se for necessário, eu vou me esforçar até a exaustão, de maneira agônica, porque Deus me dá a capacidade de fazer isso. Na força, ele diz, conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É Ele que nos dá a capacidade. Quando a gente dá o primeiro passo, é Ele que nos dá a força para pisar no chão. A força não é nossa, a força é dele, mas a força dele é manifestada na medida que nós estamos caminhando. Não espere ser fortalecido para então fazer. Vá fazer que Ele te fortalece no caminho. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Crer que aquilo que Ele diz é verdade. Por último, queridos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Esse talvez seja um bom texto para nos lembrarmos, principalmente quando nós pensarmos que o trabalho não está surgindo efeito. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não deixem que nada abale vocês. Fortaleçam-se no Senhor. Fiquem dedicados a essa obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor nenhum trabalho é inútil. Veja, o que Paulo está dizendo não é que a gente vai ver os frutos do nosso trabalho. Não é isso que ele está prometendo. Está dizendo que o trabalho no Senhor não é inútil. Se você não receber recompensas aqui, com toda certeza haverá recompensa na eternidade. E essa é a única recompensa que deveria nos interessar. Deus pode sim dar a colheita do nosso trabalho, mas ainda que a gente não veja fruto aqui, há fruto diante de Deus. Um texto maravilhoso a se decorar é Hebreus capítulo 6, versículo 10, em que o autor dele diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram os santos de Deus e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Deus não se esquecerá do que vocês estão fazendo, porque vocês fizeram por amor a Ele e estão ajudando o corpo de Cristo. Estão trabalhando para o povo de Deus.
No Senhor, o nosso trabalho não é inútil. Isso não significa que nós veremos colheita do nosso trabalho. Ela pode até acontecer. Mas há algo muito maior e muito melhor. É saber que Deus reconhece cada uma das ações. Ele não precisaria fazer isso. Ele podia simplesmente dizer, quando a gente chegasse no céu, como minha mãe dizia quando eu chegava com 10 em casa: não fez mais que eu fiz. Mas a Bíblia nos diz que Ele tem para nós galardões, recompensas. E que naquele grande dia nós seremos julgados pelas nossas obras, se nascermos de novo, mas não para sermos condenados. As nossas obras serão julgadas para recebermos a nossa recompensa. Como é que vai ser essa recompensa? Eu não faço a mínima ideia. Tenho as minhas teorias, mas eu não faço a mínima ideia. Os crentes de antigamente falavam de uma coroa grande, quanto mais pedrinhas na coroa, né? Mas eu não sei que uma coroa vai servir à eternidade, né? A não ser para como a gente vê lá em Apocalipse, que aqueles que tinham coroas lançavam aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é digno de todas as coisas. Haverá algum tipo de recompensa. Eu tenho as minhas teorias e nem vou expressá-las, mas há recompensas na eternidade. E essa deve ser a nossa música. Então, mediante isso tudo, queridos, é esperado que nós sirvamos. Nós temos muitos motivos para servir. Inclusive, Deus nos capacitou para servir. Mas a pergunta é: você está disposto a servir? É esperado? Existem motivos e a capacidade. À disposição? Nós estamos dispostos a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça desenvolver uma vida de disciplina também no serviço. Principalmente naquele que não é reconhecido. Principalmente naquele que é repetitivo. Principalmente naquele que não tem aplausos. Principalmente para com pessoas que nós não temos o desejo de servir. Porque é aí que as disciplinas são mais necessárias. Amém?